Existe um motivo simples que faz as pessoas não te respeitarem como deveriam. É algo que você faz sem perceber, todos os dias. Você tenta agradar todo mundo. E aqui vai a verdade. Quem precisa agradar nunca vai ser respeitado. Porque quando você começa a se moldar para caber nos outros, você perde algo essencial: a sua força. O medo da rejeição não parece fraqueza. Ele aparece como educação, gentileza, querer evitar conflito. Mas no fundo, é só uma coisa. Hoje você vai ver os 5 sinais claros de que o medo da rejeição está controlando suas atitudes. E como isso faz as pessoas te verem com menos respeito, mesmo sem você perceber. Mas antes de continuar, se isso já fez sentido para você, comenta aqui. Eu não vou mais agradar todo mundo. Isso já muda a forma como você se posiciona. Agora presta atenção, porque o primeiro sinal é mais comum do que parece. Sinal 1. Você tem dificuldade em dizer não. Se você sente um desconforto estranho só de pensar em dizer não, isso já é um sinal claro. Você até sabe que não quer fazer aquilo, mas mesmo assim aceita. Aceita o convite que não queria. Aceita o favor que te atrasa. Aceita coisas que te cansam, só para não desagradar. E na sua cabeça, parece algo pequeno, mas não é. Porque toda vez que você diz sim para os outros, quando queria dizer não, você está dizendo não para você mesmo. E isso tem um preço. O medo não é de falar não. O medo é do que vem depois. Você tem medo da pessoa ficar chateada, de acharem que você é grosso, de perder a aprovação, de não ser mais aceito. Então você tenta evitar esse desconforto. Só que tem um problema. As pessoas percebem isso. Mesmo que ninguém fale nada, elas sentem. Sentem que você cede fácil, que você se adapta demais, que você evita conflito e automaticamente param de te respeitar no mesmo nível. Não porque são más pessoas, mas porque você mostrou sem perceber que não sustenta suas próprias decisões. Imagina alguém que sempre concorda com tudo, nunca discorda, nunca impõe limite, nunca fala o que realmente pensa. No começo, essa pessoa parece boa, mas com o tempo, ela deixa de ser levada a sério. Porque falta firmeza. Agora pensa no oposto. Alguém que sabe dizer não com calma, sem gritar, sem atacar, mas com clareza. Essa pessoa passa uma mensagem silenciosa. Eu me respeito. E quando você se respeita, os outros sentem isso. Dizer não não te afasta das pessoas certas. Afasta só quem se aproveitava do seu sim. E isso não é perda, é filtro. E aqui está o ponto mais importante. Se você não consegue dizer não, é porque, no fundo, você ainda precisa ser aceito. E enquanto isso existir, você sempre vai se diminuir um pouco. Agora o próximo sinal é ainda mais silencioso. E talvez você esteja fazendo isso todos os dias sem perceber. Se esse sinal te fez lembrar de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Sinal 2. Você pensa demais antes de falar. Você já ficou ensaiando na sua cabeça o que ia dizer. Antes mesmo de abrir a boca, ficou ajustando as palavras, tentando prever a reação da outra pessoa, tentando falar do jeito certo para não ser mal interpretado? Se sim, presta atenção. Isso não é só cuidado. Porque quem não tem medo da rejeição não precisa de um roteiro perfeito para se expressar. Fala com clareza, comete erros, se ajusta no meio da conversa. Mas quem tem medo, trava antes mesmo de começar. Fica pensando, será que isso vai soar estranho? E se a pessoa não gostar? E se eu parecer burro? E se eu falar algo errado? E nesse processo, você perde o timing, perde a naturalidade, perde a verdade. E começa a parecer inseguro. Mesmo quando tem algo bom para dizer, o que as pessoas percebem? As pessoas talvez não saibam explicar, mas elas sentem quando alguém está medindo cada palavra. E isso passa uma mensagem silenciosa. Eu estou com medo da sua opinião. E no momento em que você mostra medo da opinião dos outros, você entrega o controle. Você se coloca abaixo, sem perceber. Exemplo prático. Imagina 2 pessoas numa conversa. A primeira fala de forma simples. Às vezes erra, às vezes pausa, mas é direta. A segunda
Pensa demais, demora para responder. Fica tentando falar bonito. Evita se posicionar com clareza. Quem você acha que parece mais confiante? Não é quem fala melhor. É quem fala sem medo. Você não precisa falar perfeito, porque a verdade conecta. A tentativa de perfeição afasta. Quanto mais você tenta controlar como os outros vão te ver, menos autêntico você se torna. E sem autenticidade, não existe respeito de verdade. Existe só tolerância. E o mais perigoso é que esse comportamento vira automático. Só sente que algo está travado dentro de você. E o próximo sinal mostra exatamente isso acontecendo nas suas atitudes do dia a dia. Se você já percebeu que faz isso, clica em curtir agora, porque isso mostra para o algoritmo e para você mesmo que você está começando a enxergar o que antes passava despercebido. Sinal 3. Você pede desculpa por tudo. Você pede desculpa até quando não fez nada errado. Desculpa incomodar. Desculpa falar isso. Desculpa qualquer coisa. Se você se viu nisso, atenção, isso não é só educação. É medo de rejeição, porque quem se desculpa o tempo todo está tentando evitar qualquer tipo de incômodo. Está tentando ser aceito a qualquer custo. É como se você dissesse sem perceber: eu não quero te desagradar, mesmo que eu precise me diminuir. E com o tempo, isso vira automático. Você começa a pedir desculpa por existir, por ocupar espaço, por dar opinião. O que as pessoas percebem, ninguém vai te falar isso diretamente. Mas o excesso de desculpas passa uma imagem clara. Insegurança. Parece que você está sempre errado, sempre devendo algo, sempre tentando compensar alguma coisa. E quando você se coloca assim, as pessoas naturalmente te colocam abaixo, não por maldade, mas porque você mostrou esse lugar. Exemplo prático. 2 formas de falar a mesma coisa. Desculpa te incomodar, mas você pode ver isso para mim? Quando puder, dá uma olhada nisso para mim. Percebe a diferença? Um se diminui antes de falar. O outro se posiciona com naturalidade. Educação não é se diminuir. Você pode ser respeitoso, sem pedir desculpa o tempo todo. Na verdade, quanto mais você se respeita, menos você sente necessidade de se justificar. E aqui está o ponto. Quando você vive se desculpando, você treina as pessoas a não te levarem tão a sério. Agora o próximo sinal é ainda mais profundo, porque ele mexe direto com a sua identidade. Se você conhece alguém que pede desculpa por tudo, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, ela só precisa perceber isso para começar a mudar. Sinal 4. Você muda quem é dependendo de quem está por perto. Você já percebeu que age diferente dependendo das pessoas? Com alguns, você é mais quieto. Com outros, tenta ser mais engraçado. Em certos lugares, evita falar o que realmente pensa. E não é adaptação normal. É ajuste constante para ser aceito. Todo mundo se adapta um pouco. Isso é natural. Mas aqui é diferente. Você não está só se adaptando ao ambiente. Você está escondendo partes de quem você é. Muda a opinião para evitar conflito. Concorda só para não ficar climão. Ri de coisas que nem achou graça. E no fundo, vai se afastando de si mesmo. O que as pessoas percebem pode parecer que isso ajuda você a ser mais aceito. Mas acontece o contrário. As pessoas sentem quando alguém não é consistente. Hoje você é de um jeito, amanhã de outro, e isso gera uma sensação estranha. Falta de identidade. E sem identidade, não existe respeito forte. Exemplo prático. Pensa em alguém que, em um grupo, tem opinião firme, e em outro concorda com tudo. Ou alguém que muda completamente o jeito de falar, de pensar, de agir, só para se encaixar. No começo isso passa despercebido, mas com o tempo fica claro que a pessoa está sempre se moldando. E quem se molda demais não transmite confiança. Ser flexível é diferente de ser instável. Você pode respeitar o ambiente sem abandonar quem você é. Porque quando você abre mão da sua identidade para agradar, você perde exatamente aquilo que faria as pessoas te respeitarem. As pessoas podem até gostar de versões diferentes suas, mas só respeitam quem é o mesmo em qualquer lugar.
E se você se identificou com isso, o próximo sinal vai te pegar ainda mais, porque ele acontece em silêncio e quase ninguém percebe. Sinal 5. Você se cala quando deveria se posicionar. Tem momentos em que você sabe exatamente o que deveria dizer, mas não diz. Engole a opinião, evita o confronto. Prefere ficar em silêncio, para não gerar desconforto, e na hora parece a melhor escolha. Mas não é, porque esse silêncio não é paz. É medo. Medo de desagradar. Medo de ser mal interpretado. Medo de perder a aprovação de alguém. Então você se segura mesmo quando algo te incomoda. Mesmo quando você discorda. Mesmo quando sabe que deveria se posicionar. E toda vez que você faz isso, você manda uma mensagem clara para si mesmo. Minha voz não é tão importante assim. O que isso causa? Com o tempo, isso acumula. Você começa a sentir frustração, irritação guardada, até um certo peso interno. Difícil de explicar. Porque lá no fundo, você sabe que não está sendo verdadeiro. E pior, as pessoas ao seu redor se acostumam com o seu silêncio, param de perguntar sua opinião, param de te considerar nas decisões, param de te enxergar como alguém que se posiciona. Exemplo prático. Imagina uma situação onde algo está errado e todo mundo percebe, mas só uma pessoa fala. Essa pessoa pode até gerar desconforto, mas também ganha respeito. Agora, quem sempre fica quieto, passa despercebido. Ficar em silêncio nem sempre evita problema. Às vezes, é exatamente isso que mantém você preso nele. Se posicionar não é brigar, é se respeitar. No final, o medo da rejeição faz você viver uma versão reduzida de quem você é. Você agrada, mas se apaga. Evita conflito, mas acumula peso. É aceito, mas não é realmente respeitado. E a verdade é simples. O respeito começa quando você para de negociar quem você é. Nem todo mundo vai gostar. E tudo bem, porque as pessoas certas vão respeitar exatamente aquilo que as outras rejeitam. Quer aprender a usar o silêncio como uma verdadeira arma mental? Preparei este vídeo para você. Clique no vídeo acima. Você vai entender o que a maioria nunca percebe.